Estamos de volta com uma nova conversa em torno da cibersegurança. Desta feita, gestão e controle de acessos e, no fundo, o problema das passwords. Porquê que partilhar passwords é tão comum nas PMEs, não é? Olá Luís, boa tarde. As passwords, eu diria que as passwords são como as pastilhas elásticas, cada um tem a sua e come a sua, portanto não deviam todas ser partilhadas. Porquê que se partilha as passwords? É muito simples, porque é prático, é fácil e a cultura do facilitismo de facto é o que muitas vezes impera nas organizações, a falta de processos claros e de alguma forma leva a que por muitas vezes a secretária tenha a password do diretor ou do patrão, os técnicos tenham todos a mesma password ou saibam a password uns dos outros, porque de facto é prático e simples e reduz, em termos operacionais, reduz muito tempo e muitas situações críticas, mas na verdade o que estamos a fazer é comprometer a nossa organização, porque o roubo da password torna-se muito mais exponencial quando elas são partilhadas entre os colaboradores do que se de facto elas forem reservadas exclusivamente a mim e apenas eu a utilizar. Portanto, tal como disse no início, cada um deverá ter a sua pessoal intransmissível e usada apenas com o restrito rigor e na necessidade de cada um. Há um dado interessante, por acaso, que eu gostava de dar, que é nas pequenas e médias empresas, as estatísticas que dizem que cerca de 85% das pequenas e médias empresas partilham password. Naturalmente isto terá mais impactante quando estamos a falar de micros e pequenas empresas, porque são mais pequenas e muitas vezes isto acontece com mais regularidade. Mas é um tema que é crucial e que deve ser endereçado com rigor por parte das organizações. A password é a nossa senha de acesso, é a nossa identidade perante os sistemas de informação, perante as plataformas, seja da contabilidade, seja do CRM, seja da parte de recursos humanos, é a nossa identidade. Os websites, o que for, é a nossa identidade perante as tecnologias. Luís, quais são os riscos que esta prática de partilha de passwords, já percebemos que é uma prática constante nas organizações, acarreta e pode trazer para a organização, nomeadamente para este ecossistema de organizações com as quais estamos a falar, das pequenas e médias empresas? Eu diria, ou dir-te-ia que obviamente isto eleva o risco, não é? Baixa muito a segurança. Até por uma questão inicial, é impossível, por exemplo, rastrear responsabilidades. E quando nós falamos de rastrear responsabilidades, nem sempre é encontrar um culpado, mas é, por exemplo, uma vez feito um ataque, perceber qual foi a porta de entrada, o caminho que se percorreu. Quer dizer, se a password é o mesmo, não é? Obviamente nós não vamos conseguir isolar o problema e, portanto, vamos continuar vulneráveis. Por exemplo, também é frequente e vê-se no caso de PMEs em que ex-funcionários mantêm o acesso, quer dizer, podem continuar a aceder a informação crítica, a dados e, portanto, temos aqui questões de privacidade, temos aqui questões de segurança, obviamente. Também podemos ter aqui casos que têm outras consequências, como a violação do RGPD, não é? Quer dizer, o não garantir a confidencialidade dos dados, o não garantir a segurança, e como nós sabemos aqui as multas podem ser avultadas. E no meio disto tudo fica-me sempre a dúvida, José, como é que nós devemos decidir, nomeadamente numa pequena empresa, quem deve ter acesso a quê? Sim. Há uma prática e uma regra que é utilizada em segurança e que é uma máxima que eu acho que todos devemos respeitar, que é a necessidade de conhecer. E esta prática, este princípio de necessidade de conhecer deve balizar todos os acessos à informação dentro da nossa organização. Se eu não preciso, não tem que aceder. Isso, se eu só preciso ver os dados dos trabalhadores, dos meus recursos humanos, eu não tenho que aceder ao meu sistema financeiro, ao meu sistema contabilístico, não tenho. Se eu só tenho que aceder ao website para atualizar o website onde tenho que pôr os produtos de venda do meu negócio, eu não tenho que aceder ao sistema financeiro, nem tenho que aceder ao sistema de trabalho, ao sistema dos funcionários, ao sistema de recursos humanos. Portanto, e na verdade não é uma questão de desconfiança. E não é uma questão de desconfiança, é tudo menos uma questão de desconfiança. É uma questão de segurança para o próprio. Isso, é uma questão de segurança para o próprio,
é uma questão de segurança para a organização, porque como tu disseste bem há pouco, se eu tenho acesso a todos os sistemas, se por acaso eu for alvo de um ataque e me roubar as minhas credenciais, a superfície de ataque é muito maior porque eu tenho acesso a todos os sistemas da organização. Agora, se eu apenas tiver acesso ao sistema, ao site, e se me roubar as minhas credenciais, o que estamos a dizer é que podem comprometer o site, mas não vão comprometer o sistema de contabilidade nem o sistema financeiro. Portanto, quanto menos acesso tiver à informação, ou seja, se eu tiver apenas acesso à informação que realmente eu necessito para o meu trabalho diário, eu reduzo em muito a superfície de ataque dos atacantes, dos criminosos. Nesse caso, achas que um template prático de permissões pode ajudar? É uma matriz de permissões e é uma coisa muito simples de fazer e qualquer um pode fazê-lo, agarrar numa folha de Excel e fazer uma matriz de permissões, identificando os sistemas, identificando as tarefas de cada um e que fazendo o cruzamento através dessa matriz, perceber a que é que aquele trabalhador ou aquele funcionário, ou mesmo eu, sendo o patrão, eu não tenho que aceder a tudo, eu só tenho que aceder ao que preciso. Muitas vezes a prática é, eu sou o patrão, eu sou o diretor, eu tenho que aceder a tudo porque eu sou o diretor, sou o patrão. Não, eu como patrão, como diretor, se calhar só preciso de aceder ao sistema de contabilidade, não preciso aceder ao resto. Portanto, eu só tenho que aceder ao que tenho que de facto aceder. Mas essa matriz vai ajudar porque vai identificar claramente o que é que cada um tem que aceder e a partir daí fazer replicar a matriz no acesso aos sistemas de informação da organização. Muito interessante. E diz-me uma coisa aqui, às vezes olhamos para quem está e esquecemos quem saiu, não é? E fica ali uma porta aberta. Por exemplo, como é que nós devíamos gerir os acessos quando alguém sai da empresa? Esse é de facto um ponto crítico, porque muitas vezes quando pensamos em ataques às organizações estamos sempre a pensar naquele criminoso ou naquela pessoa que está escondida lá atrás da internet profunda, da deep web, como se chama, mas não, às vezes estamos a falar apenas do funcionário que saiu zangado com a organização e que por questão de vingança ou de raiva vai entrar nos sistemas da organização e comprometer os sistemas. Isto acontece muitas vezes porque ele saiu, mas ninguém se lembrou de revogar os seus acessos. Isto é muito corrente nas micros, pequenas, médias e grandes organizações, não haver este controle, neste checklist de revogação de acessos. O que é que tem que acontecer? No mesmo dia que o funcionário se apresenta para sair da organização, tem que haver um procedimento definido e escrito para que isto depois seja seguido como uma lógica quase checklist, que automaticamente revogue todos os acessos ao trabalhador e assim garante-se que quando ele sai, no dia a seguir já não tem acesso, nem tem o mail da organização, nem tem acesso aos dados e às informações da própria organização. Muito bem, olha, e falamos de acesso, é inevitável falarmos de logins e com logins bem as passwords e a eterna pergunta, não é? O que é que faz uma boa password? Há algumas práticas e algumas técnicas para criar boas passwords. Desde logo, isto já é senso comum, não utilizar os nossos nomes, os meus filhos, os nomes, as datas de nascimento dos filhos, nem muito menos os números dos cartões de multibanco ou dos cartões de crédito. Pronto. Posto isto, há algumas técnicas que devem ser seguidas. Desde logo, um comprimento mínimo de caracteres, eu diria que entre os 10 e os 12 seria o comprimento mínimo do tamanho da password. Utilizar em cada password letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais. Sempre que possível, utilizar frases como mnemónica que permitam recordar-se da password, porque uma das questões associadas às passwords muitas vezes tem a ver com as questões de recordar a password. Eu escrevo a password de tal forma complicada, corro o risco de escrever num post-it e pôr ao lado ou pôr na gaveta para não me esquecer. Portanto, se eu conseguir criar mnemónicas, eu consigo mais facilmente decorar as passwords. Por exemplo, alguém me serviu café hoje e puseram-me o café à frente na minha mesa e estava muito quente. E eu posso criar aqui uma mnemónica, isto é um exemplo, como outros poderá haver, em que a minha password será qualquer coisa, café quente na mesa, 2025, porque estamos no ano 25, e no fim um cardinal ou um ponto de exclamação. Portanto, eu tenho aqui uma password com um comprimento razoável, tem números, forte, com letras grandes, letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais. E acaba por ser uma mnemónica que eu consigo decorar e não preciso de escrever a password num post-it.
nem tão pouco partilhar a password com alguém para não me esquecer. Naturalmente, poderíamos usar outras técnicas, como gestores de passwords, onde guardamos as nossas passwords numa aplicação que gera as passwords, para não nos esquecermos dela, mas isso aplica-se mais quando nós utilizamos várias passwords para aceder aos nossos sistemas. E depois há aqui uma técnica que eu quero deixar esta nota, que é uma técnica interessante, que todos nós assistimos a diversos sistemas, seja as redes sociais, seja as contas seja os sistemas de informação da empresa, acedemos a vários sistemas, tentar criar 2 a 3 níveis de password. Uma password forte, que é utilizada na minha organização, no acesso à minha empresa, uma password específica para as contas das redes sociais e por aí fora, e uma password também específica, se calhar, para os meus mails, para as minhas contas de mail pessoais que tenho fora da organização. Para não haver o perigo de contaminação. Para não haver o perigo de contaminação. Se eu vou aceder a um site pouco credível, eu tenho uma password específica para esse efeito que eu utilizo e que, se for comprometida, não compromete mais nada à minha volta. Portanto, é aqui uma técnica que se utiliza para conseguir diferenciar os níveis de criticidade dos sites ou das aplicações onde eu acedo. No fundo, isto até pode ser bem simples, não é? Temos que mudar aqui alguns comportamentos, algumas atitudes. Se calhar, por exemplo, com uns pequenos workshops, em 5, 10 minutos nós conseguimos explicar isto nas organizações e transformar. Podemos até, aqui fica uma sugestão de criar cartões com dicas junto aos computadores. Atenção, não são as dicas com as passwords, mas como criar e gerar passwords fortes. E obviamente estamos na altura e na época da gamificação e, portanto, enfim, um prémio para quem seguir as regras, porque de facto fechar esta porta é um primeiro passo para a cibersegurança. José, há bocado falaste exatamente de gestores de passwords. O que é que aí conheces? O que é que poderias recomendar? Há vários gestores de passwords, uns gratuitos, uns pagos, sendo que quando pensamos em gestores de passwords gratuitos temos que ter em atenção os sites onde os vamos buscar. Há sites fidedignos de software que nós chamamos de open source e que são testados e são seguros do ponto de vista da sua utilização. Outros mais suspeitos, que são gestores de password, que estão disponíveis em sites diferentes e que nós temos de ter cuidado, porque em vez de estarmos a pôr as passwords para as guardar, podemos estar a pôr as passwords para partilhar de facto com os ciberatacantes ou com quem precisa de utilizar as passwords. Dou dois ou três exemplos. LastPass é um gestor de passwords gratuito, OnePassword também é um gestor de passwords gratuito e que nos permite guardar as nossas passwords tendo uma encriptação forte por cima e que nos dá alguma segurança no seu armazenamento e que impede que outros acedam a password. Isto aplica essencialmente quando nós temos que gerir mais que uma password. É uma prática que se utiliza quando tem que se gerir 2, 3, 4 passwords e naturalmente a cabeça depois não dá para guardar tudo e é mais seguro então guardá-los nestes softwares, nestas plataformas de gestão de passwords para assim termos a certeza que temos a password certa e utilizamos no momento certo. Já percebemos que temos que mudar esta prática, estes comportamentos. Como é que tu achas que se podia implementar estas mudanças sem criar grande resistência nestas organizações de menor dimensão? Conforme falei há pouco, uma boa prática, para já fazê-lo de forma faseada, para já treinar as equipas, como disseste há pouco e bem, treinar os trabalhadores, dar-lhes condições e conhecimentos para eles criarem as passwords das formas mais seguras, criarem passwords robustas, criarem mnemónicas que sejam simples, mas fugir de mecanismos automáticos que deixem que deixem algum rastro para quem fica atento às passwords. Dou um exemplo, por exemplo, password 25 no ano seguinte, password 24 no ano seguinte, password 25. Portanto, há aqui algumas regras que têm que ser combatidas para que não se caia nesses erros. Mas sim, formação, depois criar passwords de forma faseada, passwords para mails, para redes sociais, para sites menos seguros, conforme falámos há pouco, passwords para sistemas internos e não devem de todo, nem as passwords nestes mails, como falámos no episódio anterior, ser utilizadas
em redes sociais, em plataformas da internet, em compras online, devem ser totalmente segregadas. Uma password e um login para as redes sociais, uma password e um login para as compras online, que tem que ser completamente diferente do login e da password que se utiliza na organização. E depois criar uma prática regular de mudança de password. Eu diria que podemos ter passwords a mudar de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, mas acima de tudo o que temos que ter é passwords fortes, seguras e que nos deem garantia de que o sistema que usamos e as nossas credenciais, que são a nossa autenticação, a nossa identidade digital na organização, estão seguras e protegidas. Perfeito, Sam. Acho que esta semana ficamos aqui entendidos e, como de costume, deixamos aqui uma dica bem prática. Acha que este assunto não lhe diz respeito? Bom, faça um levantamento de todas as passwords partilhadas na sua empresa. Vai ver que vai ficar surpreendido. Este podcast faz parte da iniciativa Centro de Competências em Cibersegurança de Lisboa e Val do Tejo, dinamizada pelo Centro Nacional de Cibersegurança e cofinanciada pela União Europeia e pelo Estado português no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência.